programa Saúde Bucal recebe o Dr. Eduardo Gurkevich, cirurgião dentista, e o Dr. Sanderson Dantas, médico anestesista. Ambos são da Clínica Odontovix. O tema é o uso da sedação como aliada para se superar o medo do dentista. Olá, sejam muito bem-vindos. Começo então com a primeira questão para o Dr. Sanderson. Doutor, quais são as vantagens, os benefícios para esse paciente que se utiliza da sedação em um procedimento odontológico? Karina, várias são as vantagens que nós podemos enumerar, mas vamos citar basicamente as duas mais importantes. A primeira diz respeito ao paciente que tem pavor ao assento odontológico. Esse paciente certamente vai se beneficiar de uma sedação porque ele vai passar pelo procedimento de um modo confortável. E a segunda grande vantagem, nós podemos citar aqueles pacientes que apresentam algum tipo de problema de saúde, como por exemplo hipertensão arterial. Esses pacientes seguramente também vão se beneficiar com um procedimento de sedação, porque eles vão ter os seus níveis tensionais adequadamente controlados durante o procedimento, vão ter a sua ansiedade controlada. Dessa maneira também vão poder passar pelo procedimento de uma forma confortável. Excelente. Doutor Eduardo, como que é para o senhor, enquanto dentista, receber um paciente sedado? O seu trabalho realmente fica facilitado nessa situação? Sim, facilita e muito, em função que eu devo me preocupar exclusivamente com o procedimento na boca. Quem cuida das funções vitais, que é a respiração e a pressão, é o Dr. Santos aí. Então facilita bastante, além de tudo que o paciente fica muito mais tranquilo, tem momentos que ele dorme, tá? Então isso ajuda muito para mim como dentista e para o próprio paciente, sabendo que está acompanhado por um médico anestesista junto no tratamento odontológico. Dr. Sanderson, por quanto tempo esse paciente pode permanecer sedado? Qual que é o ideal nesse caso? De um modo geral, nós não temos um tempo pré-definido, né? O paciente ele é sedado até que o procedimento se conclua. Agora, quando o tempo previsto é prolongado, nós chegamos a um consenso e às vezes dividimos esse procedimento em 2 sessões. Assim fica mais confortável, principalmente até para a equipe cirúrgica. O cirurgião não vai estar cansado durante o procedimento. Mas, a rigor, não há qualquer limitação. Eu posso deixar o paciente sedado o tempo que eu julgar necessário, o tempo que ao cirurgião convier. Então, não há qualquer tempo pré-estabelecido para isso. Correto. Doutor Eduardo, quais são os procedimentos em que a sedação é indicada? Porque não são todos, né? Pode-se fazer quase todos, mas principalmente cirurgia. Que a maioria das pessoas tem medo da palavra cirurgia. Extração de sisos, extrações de próprio dente, tratamento de gengiva, de osso e principalmente implantes. Porque quando falou a palavra implante cirurgia, alguns pacientes têm medo. Então eu falo para os meus pacientes, nestes procedimentos vai ter um médico que vai acompanhar e vai fazer a sedação. Mas também pode ser feito em restaurações, em moldagem. Tem paciente que tem náuseas, eu tenho alguns pacientes na clínica que eles têm muito náusea. Então, o Dr. Santos faz a sedação e eu faço o trabalho de moldagem para a prótese. Mas pode ser feito quase todos os procedimentos, mas principalmente cirurgia e moldagem quando tem náusea. Existe diferença entre anestesia geral e sedação? Karina, existem situações muito particulares em que a diferença entre a anestesia geral, sob o ponto de vista técnico, e a sedação é muito sutil, mas essas questões elas não nos interessam aqui. De um modo geral, a sedação em clínica odontológica, em procedimentos ambulatoriais, é absolutamente diferente de anestesia geral. O termo anestesia geral, como o próprio termo está, a própria expressão está a sugerir, é aquela em que nós detemos o controle sobre as funções mais importantes orgânicas, querendo dizer com isso a função respiratória, a função cardiocirculatória e a função neurológica. Na situação em que nós estamos sedando o paciente mantém o controle sobre as suas funções de uma maneira geral. Isso é uma explicação, digamos assim, mais geral. E é absolutamente diferente no caso da anestesia geral. Então, o paciente, durante o procedimento odontológico, ele se mantém cooperativo, ele conversa com o cirurgião, conversa com o anestesista, dá sinais de como está se comportando, se está sentindo algum desconforto ou não. Mas nós estamos absolutamente preocupados, nesse contexto, com a amnésia, que é o esquecimento do procedimento, e o conforto durante a realização do procedimento. Essas são as 2 questões que mais norteiam a nossa conduta durante a sedação. E acontece a amnésia, então, após a sedação e o procedimento. Sim. Embora nós não possamos garantir
né, a amnésia como objetivo certo da sedação, eu particularmente nunca tive um paciente que tenha referido recordação durante o procedimento.